Bem-vindo ao Desconhecido. Me diga de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que o YouTube continue te entregando o oculto. Dizem que o Sete Encruzilhadas é sétimo de uma linhagem que esqueceu o próprio nome, amaldiçoada a atravessar a madrugada riscando o chão com garras que não cansam, cruzando 7 vilas, 7 cemitérios, 7 encruzilhadas antes de ver qualquer rastro de aurora. Cresci ouvindo isso e achava que era um vento mal contado, coisa para fazer criança dormir cedo. Só que uma lenda muda de peso quando a gente passa a ouvir o que não quer enquanto desliga a lâmpada. Quando na rebarba do cachorro uivando, a gente escuta um passo que não é passo, um atrito de unha no portão, um sopro que tem cheiro. Foi assim que começou para mim. Pequenas coisas que vinham com a lua crescendo, um incômodo no silêncio, um arrepio que subia por baixo da pele antes mesmo do grilo parar de cantar. Na primeira noite em que eu notei foi um galho grosso quebrado bem no alto do pé de guabiroba, como se algo pesado tivesse passado por ali sem precisar pular. O cachorro, o velho Tingo, meio cego mas com faro ainda bom, rosnou tão baixo que eu só conseguia ouvir por causa da proximidade. Eu abri a fresta da janela e senti um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Ferrugem misturada com enxofre, um doce ruim que gruda na língua e faz arder as narinas. A lua estava minguante e mesmo assim a luz parecia demais. Ao amanhecer, uma pegada funda no barro do tamanho da palma da minha mão, com os dedos longos demais, como dedos de gente que não é gente. Pressionei o dedo no sulco da garra e ele ficou preto, como se o chão tivesse encharcado de óleo. Lavei, esfreguei com sabão, mas só saiu com vinagre e tempo. Nessa mesma semana, 2 cabras do Zé Genuíno foram encontradas abertas como se uma mão gigantesca tivesse aprendido cirurgia e esquecido de fechar. Sem sangue ao redor, sem arrasto, só as bocas paradas, os olhos fixos num ponto onde rodava nada. A cidade cochichava o que já cochichou outras luas, que o que rondava era os 7 encruzilhadas, o tal lobisomem que alguns juravam ter visto cortando a estrada velha na direção de Santa Aurora, passando pelo cruzeiro do cemitério, virando sem olhar, como quem cumpre um mapa que ninguém mais tem. A gente sempre acha que essa fala serve ao outro, ao vizinho, nunca à própria cerca. Eu também achava, até o primeiro arranhão na minha porta. Veio numa noite quase cheia. Chovia fino, e eu já tinha botado as tramelas por dentro. O Tingo dormia aos meus pés quando de repente levantou do jeito duro de quem não quer levantar, mas levanta. Ele ficou com os pelos do dorso arrepiados, olhando para o vazio como quem vê por trás do que se vê. Antes de eu me mexer, um risco, não forte, mas firme, percorreu a madeira da porta como se alguém penteasse a superfície com uma garra. Depois outro e outro, num compasso lento, paciente, como se eu visse meu coração marcando o tempo e quisesse acompanhar. Eu segurei a espingarda, mas não abri. Sabia, por algo que não sei explicar, que abrir seria dar de comer ao que estava do lado de fora. Passei a noite sentado, o cano no colo, o ouvido cheio de ruídos que a casa fazia quando eu não prestava atenção. Madeiras que gemem, telhas que se mexem, o relógio batendo sem graça no aparador. E de fundo, o arranhado que de vez em quando voltava, só para que eu soubesse que aquilo não tinha sido um sonho. De manhã, a porta tinha 6 marcas, paralelas, começando do alto e descendo até meia altura, como se uma mão enorme tivesse sido contida por uma decisão de última hora. Do lado de fora, mais pegadas no barro, daí para a estrada de chuvisco pisado. E no ar, o cheiro. A vizinhança, ao saber das marcas, fez o que vizinhança faz. Trouxe conselho e medo. Sal grosso na soleira e ramo de arruda, disse Dona Jerusa, que entendia de reza e de tocar água em coisa invisível. Cruzes de madeira em cada canto de cerca, aconselhou seu coriolano, que na juventude jurava ter botado o lobisomem para correr com um bacamarte, mas seu coriolano bebia desde cedo e via assombração também em porta de armário. Mesmo assim, fiz tudo. Cruzei varas de angico, pendurei um rosário com 7 nós na cabeceira e acendi vela benta, que só acesa já me acalmou o peito batendo. Por 3 noites, a coisa circulou,
Ouvi o Tingo seguir com o focinho no ar seus passos largos, uma volta, outra volta, e nada além disso. Na quarta, sumiu. Fiquei 2 dias com o coração desapertando, quase rindo de mim mesmo. Foi aí que começou o açude pequeno a dar notícia. A gente acordou com um grito de gente que nunca grita. Um pescador, o Leléu, que não sabia segurar um choro nem por 5 segundos, tinha encontrado 3 capivaras mortas, abertas do mesmo jeito que as cabras. A cidade espumou. Não era caseiro. Não era traíra brava. Era outra coisa. A lua ia crescendo, redonda, o céu sem nuvem, uma claridade que desrespeitava a noite. Mais gente começou a dizer que viu. Dona Norvinda disse que viu uma forma alta, curvada, atravessando a bela sombra da praça como um poste que cria pernas. Um menino falou de olhos acesos no mato, 2 carvões molhados que não piscavam, que se moviam enquanto o corpo parecia parado. A polícia veio visita protocolar, deu 2 passos no barro, olhou ao redor, anotou nada e foi embora. Quem ficou, fomos nós. Na minha propriedade, as pegadas voltaram. Na beira do galinheiro, marcas de dentes na madeira, mas nenhuma galinha faltando. No poste da frente, um arranhão alto que eu não alcançava nem subindo num banquinho. Tinha noites em que o Tingo, do nada, corria pro quarto e se escondia atrás da cômoda, choramingando baixinho como se pedisse desculpa por me deixar ali. Eu comecei a falar sozinho, a repetir nomes de santos que eu lembrava da infância, a pedir para que, se fosse para ver, que eu visse de uma vez, e não pela metade. A metade, eu descobri, é que enlouquece. Na véspera da lua cheia, eu resolvi que não ia dormir. Carreguei a velha cartucheira com chumbo grosso, deixei ao alcance uma faca de cabo de osso que fora do meu avô e apaguei todas as luzes. Eu queria que a casa fosse buraco, uma boca fechada. Sentei numa cadeira na sala, encostado de frente para o corredor que dava no quintal. O relógio foi comendo minutos como bicho roendo osso. Não sei dizer em que hora começou, porque quando a coisa chegou, o tempo deixou de prestar serviço. Primeiro foi o cheiro, como de costume, mas mais forte, uma onda que veio do quintal e entrou pela janela mal calafetada. Depois, o silêncio. Até o vento pareceu lembrar que respirar era fazer barulho demais. Por fim, o som. Não foi arranhão, não foi passo. Foi uma respiração, mas quebrada, como de alguém que precisou se adaptar a outro corpo. Senti um peso encostar na parede do corredor, e o gesso estalou. Gesso não estala sozinho. Eu me levantei devagar, cada músculo pensando suas decisões. A cartucheira já na mão, apontada, a faca na cintura. A lua entrava pelo vitral da porta da cozinha, desenhando no chão um retângulo pálido. E foi no meio desse retângulo que o pescoço dele apareceu. Primeiro, uma sombra que não correspondia a nenhuma forma que eu conhecesse. Longa demais para ser de bicho do mato, grossa demais para ser de homem. Depois, as orelhas, pontudas como 2 orquídeas murchas, e o focinho, comprido, com pelos tão escuros que a luz parecia escorrer neles. O olho, não quero falar do olho. Ele me achou no escuro. Havia uma inteligência ali que não tinha que estar numa coisa daquelas. Não era fome, não era raiva, era reconhecimento. O que me salvou, se é que posso usar essa palavra, foi o Tingo, que, não sei de onde, encontrou dentro de si um latido. Foi pequeno, mas foi um latido. A criatura virou o rosto por um segundo, e nesse segundo, o meu dedo obedeceu. O estampido tremeu à noite. A bala atingiu algo. Houve um som que não era uivo, não era grito, não era humano e não era bicho. Era uma combinação indecente de ruídos, e recuou. O retângulo de luz ficou vazio outra vez, mas com um novo desenho no chão. Manchas escuras que fumegavam como se tivessem temperatura. O Tingo correu para trás e se enfiou onde me pareceu impossível entrar. Eu avancei 2 passos, o cano ainda à frente, e vi ao longe o portão aberto como se mãos tivessem aprendido a abrir fecho. Corri até lá, o coração batendo até doer os dentes. No terreiro,
Uma trilha de gotículas que, ao se intercalarem, formavam um caminho claro até a estrada. Apertei o passo. No fim da minha cerca, a encruzilhada. 4 caminhos que eu conhecia como as linhas da minha mão. A trilha, risos do destino, se dividia. Havia mancha para cada lado, como se 2 corpos feridos tivessem corrido em direções opostas. Gritei um palavrão que não sabia que guardava. Disparei um tiro no ar, só para dizer para mim que eu tinha vontade. E parei. Aquela história não era para se resolver a correr na madrugada. A cidade, as lendas, tudo em mim dizia a mesma coisa. Os 7 encruzilhadas caminha por 7 encruzilhadas antes do amanhecer. Eu não teria pernas para segui-lo. Voltei para casa com um peso que não consigo pôr em palavra. Botei tranca, mandei o relógio calar e sentei outra vez, a cartucheira no colo. Quando o dia chegou, não sei. A claridade simplesmente estava ali e o cheiro tinha virado lembrança ruim. O Tingo saiu de trás da cômoda como quem sai de uma culatra tremendo. Dei água para ele e passei a mão por entre os pelos, agradecendo sem falar. Peguei o chapéu e fui para a rua com o primeiro pensamento claro. Precisava ver para onde o sangue tinha ido. Segui pela estrada de terra batida na direção da cidade. O barro ainda úmido guardava o desenho dos meus passos dos dias, e agora guardava os dele. À medida que me aproximava da primeira encruzilhada, a do cruzeiro, o cheiro voltava em ondas pequenas. Havia marcas nas cercas de arame como se algo grande tivesse se chocado de lado. Uma urubu voava abaixo, curioso. Quando cheguei, havia gente. Seu Adalto, o padeiro, com a cara de quem vira além do pão, me apontou a sombra debaixo da paineira. Ali, ó, tem um homem caído. Era um homem da cidade, sim. Na verdade, era alguém a quem eu dizia bom dia quase todos os dias. O Osmar, que cuidava da bomba d'água lá no poço do bairro. Estava pálido de um jeito transparente, respirando curto e o braço esquerdo sobre o peito. A camisa colada numa região escura, úmida, e a mão dele se recusava a sair do lugar, como se segurasse o próprio corpo para dentro. Nos olhos, um cansaço velho e um brilho que eu não sabia decifrar. Aproximei devagar, lembrando contra a minha vontade, da visão do flanco da criatura no retângulo de luz. Aquele breve segundo antes do estampido, lembrando onde a minha bala entrou. Lado esquerdo, ombro, um pouco abaixo, numa diagonal em direção às costelas. O Osmar levantou a cabeça, viu minha cara e eu vi que ele me reconheceu também. Bicho, os cão, atacaram eu ali na estrada, ele disse, a língua tropeçando no eu que virou eu mesmo. Era escuro, não vi direito. Os dedos dele, pálidos, se apertavam na camisa como os de alguém que segura pano e ferida ao mesmo tempo. Eu vi, na borda do tecido, uma bolha de sangue escuro, quase preto, que cintilava com um brilho estranho, como de óleo velho sob sol. Seu Adalto, nervoso, falou alto que era preciso chamar o delegado e o enfermeiro. Eu disse que sim, que chamassem. Mas eu não me movi. Fiquei ali, parado, olhando para o Osmar como quem olha para o prego que sobrou da cruz. Ele não me sustentou o olhar por muito tempo. Piscou, virou a cara um pouco para o lado, e eu senti de novo, do nada, um sopro de ferrugem e enxofre, tão leve que poderia ter sido invenção. Mas eu conhecia aquele cheiro como se fosse o odor da minha própria casa. O Osmar foi levado, braço no ombro de 2 homens entre gemidos e palavras soltas. Eu fiquei. O lugar onde ele estivera, o chão lá, guardava uma mancha. Me agachei, passei o dedo. Mancha igual a que a criatura deixara no meu ladrilho. Espessa, escura, um brilho que não era de sangue de gente. Minha pele arrepiou com a precisão de uma régua. Passei o dia andando como quem não se encaixa na própria sombra. Fui ao posto de saúde. O enfermeiro, um rapaz que se chamava Daniel e que tinha mais vontade que recursos, me disse que o Osmar fora atendido, que tinha um ferimento feio de laceração, não de tiro, segundo ele, que mais era de arranhão profundo, talvez de arame farpado, talvez de cachorro grande, e que ele estava grogue dormindo. Ele vai viver? Perguntei. Daniel deu de ombros. Acho que sim. É forte.
Enquanto falava, uma mosca deu 2 voltas no consultório e foi pousar na janela. O sol batia na pintura como quem bate em coisa lisa. Eu agradeci, dei 2 passos, voltei. Que lado? Perguntei. O ferimento. Daniel olhou a ficha, sacudiu a cabeça como quem faz um gesto do dia a dia. Esquerdo, ombro e costela. Voltei para casa no fim da tarde com a sombra fazendo o caminho de volta junto comigo. Na segunda encruzilhada, a do engenho, parei por 1 minuto. Um cavalo me olhou de longe, desconfiado. As folhas da cana farfalhavam sem vento. Fiquei um tempo demais ali, até lembrar que ficar parado é convidar a noite a sentar. Em casa tive a tentação de acender todas as luzes. Não acendi. A coisa com a qual eu lidava não tinha medo de lâmpada. Pus outra vez sal grosso nas soleiras, troquei o rosário de lugar, como se mudar as coisas de posição alterasse a natureza das coisas. O Tingo deitou de novo num ponto da sala que eu percebi que ele escolhera por rotina. Um remanso de sombra longe de portas e janelas. Eu afaguei suas orelhas e sussurrei que ele era valente. E senti de novo, o peso. Não era consciência, não era culpa. Era algo que parecia estar escrito desde antes da minha memória. Se você feriu os 7 encruzilhadas, não foi ele que se retirou. Foi você que entrou no mapa dele. Quando a noite fechou de vez, a lua cheia subiu como um olho que não cansa. Eu sentei na mesma cadeira e apontei a cartucheira para o mesmo corredor. Tentei escutar o que vem antes do som, aquele aviso pequeno que as coisas dão quando vão acontecer. Minutos, horas, não sei. Em algum momento, lá fora, um uivo. Não foi como os de cachorro da vizinhança. Foi grave, profundo, com um tremor que me fez lembrar do som de metal vibrando. Ele veio de longe, depois de menos longe, depois da cerca. Senti um calafrio que caminhou por dentro da coluna. O Tingo, pobre Tingo, tentou latir. O som que saiu foi um soluço. Aquele cheiro se deitou com a casa inteira, entrou no café frio que eu tinha esquecido sobre a mesa, entrou na gaveta de talheres, entrou dentro de mim. Antes do primeiro arranhão, eu percebi outra coisa. Na parede, onde horas antes a sombra do vitral desenhara um retângulo, havia agora 7 linhas finas de luz, como se a lua, curiosa, tivesse encontrado frestas novas. Entre uma linha e outra, algo se moveu silencioso. Eu respirei fundo, toquei com a polpa do indicador a parte do cano que já estava fria outra vez, e sem perceber, falei em voz alta, baixo. Eu sei que você tá vivo. O silêncio respondeu com cortesia. Do lado de fora, na terra dura do terreiro, ouvi de novo o que veio antes de tudo. Um atrito breve, uma garrinha ensaiando o primeiro risco. A certeza, estranha e pesada, se assentou no meu peito. A história que começou com a lenda dos 7 encruzilhadas não tinha se encerrado com um tiro e um homem ferido com o ombro enfaixado. Uma lenda, descobri tarde, não se mata com espingarda. Uma lenda atravessa a gente como quem atravessa a noite, de ponta a ponta, sem pedir licença. Quando a madrugada suou, ao fim de tudo, saí até o alpendre com cuidado de quem carrega a água em peneira. Não havia marcas na porta dessa vez. Havia sim 9 pegadas no barro, o dobro das que eu contara no começo, e eram mais fundas, como se carregassem mais peso que antes. A última parava no limite do degrau, a 1 palmo da minha botina. A outra começava de lado, num ângulo impossível, como se a coisa tivesse parado ali para olhar dentro de casa e só então decidido ir-se embora. Segui com o olhar a trilha, até onde a cerca recortava o horizonte. Lá, sob a lua que já se deitava, a encruzilhada esperava, cabeça erguida, braços abertos. Pela primeira vez desde menino, desejei morar longe de toda a bifurcação. Talvez eu devesse ter ido ver o Osmar outra vez, confrontar, perguntar, apontar, procurar na pele dele sinais que só eu saberia ler. Talvez devesse organizar os homens, as lâmpadas, os cães, os gritos, as culpas. Eu não fiz nada disso. Me sentei na cadeira de antes, deixei a cartucheira recostada
e esperei de novo o que viesse. No fundo, e só no fundo, havia uma curiosidade que me envergonha. Queria ver de novo aqueles olhos. O segundo antes do estampido. O reconhecimento mútuo que não cabe em palavra. Queria e não queria. É assim, dizem, que os 7 encruzilhadas escolhe a gente, quando a gente reconhece nele a parte do escuro que nos pertence. Na cidade disseram depois que o Osmar sarou, que voltou ao serviço, que anda meio calado, que às vezes, no bar da esquina, cheira a ferro e a chuva sem ter encostado em água. Eu mudei o caminho que uso para ir à venda. Não cruzo mais encruzilhadas quando a sombra dá nas costas. Tenho comigo 3 coisas: o rosário com 7 nós, o sal grosso num saquinho no bolso e a certeza que, quando a lua crescer, a respiração quebrada vai, de novo, alinhar-se à minha, do lado de fora da porta. E que seja lá quem for que esteja carregando aquela maldição agora continua vivo. E à espreita, sempre uma encruzilhada à frente, sempre um passo atrás, sempre